Bom, então, boa tarde, gente. Eu, a Estela e a Clara vamos falar sobre o campo de públicas. Foi a sugestão aqui da professora Marta. Bem, como estamos já com o tempo correndo, então, nós vamos iniciar. Aqui está a nossa agenda de apresentação. Vamos falar sobre o resgate histórico do campo de públicas no Brasil, identidade do campo de públicas, a política pública como campo multidisciplinar e o estudo de caso da Universidade Federal do ABC. Bem, então, iniciando no resgate histórico, como surgiu a área de políticas públicas? Entender a origem e a ontologia de uma área de conhecimento é importante para melhor compreender seus desdobramentos, a sua trajetória e suas perspectivas. A política pública, enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica, nasce nos Estados Unidos, rompendo as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área e que se concentravam mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos governos. Assim, a Europa, a área de administração pública vai surgir como um desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do Estado, que é o governo, produtor por excelência de políticas públicas. Nos Estados Unidos, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase dos estudos sobre a ação dos governos. Então, o pressuposto analítico que regeu a Constituição e dos estudos sobre políticas públicas é o que, de fato, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, que é passível de ser formulado cientificamente ou analisado por pesquisadores independentes. A trajetória da disciplina, que nasce como sub-área da ciência política, abre o terceiro grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana, no que se refere ao estudo do mundo público. O primeiro, seguido pela tradição de Madison, cético da natureza humana, focalizava o estudo das instituições consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à natureza humana. O segundo caminho surgiu com a tradição de Penn e Tocqueville, que viu nas organizações locais a virtude cívica para promover o bom governo. E o terceiro caminho, que foi o das políticas públicas, como um ramo da ciência política para entender como e por que os governos optam por determinadas ações financiadas por recursos públicos e considerada a precursora dos think tanks. Os think tanks, que são organizações ou instituições que atuam no campo dos grupos de interesse, produzindo e difundindo conhecimento, ideologia, sobre assuntos estratégicos com vistas a influenciar transformações sociais, políticas, econômicas ou científicas de forma objetiva. Então, eles podem ser entes independentes ou filiados a partidos políticos, governos ou corporações privadas. Então, o que são políticas públicas? Não existe uma única nem melhor definição sobre o que seja política pública. MED a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lean vê políticas públicas como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters segue o mesmo caminho. Segue o mesmo caminho. Política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através da delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Por fim, Dee sintetiza a definição de política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Porém, a definição mais aceita no mundo acadêmico continua sendo a de Lasswell, que diz que decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões. Quem ganha o quê, por quê e que diferença faz? Eu vou voltar aqui um instantinho
porque então as políticas públicas também foram alicerçadas pelos pensamentos desses 4 fundadores que nós estamos expondo aqui, o Harold Lasswell, que foi Lasswell, viu? Que mostrou que as políticas públicas elas estão alicerçadas na policy analysis, que o grupo anterior acabou de falar aqui. O Herbert Simon, diferente de Lasswell, falou que as políticas públicas elas são oriundas das decisões que os políticos tomam. Por isso, ele lança aqui a designação de policy makers. E o Lindblom vai dizer que relações de poder e integração entre as diferentes fases do processo decisório é que implicam nas políticas públicas. E, por fim, o David Aston diz que políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e de grupos de interesses, que são os think tanks. Já falei também. Então, o campo de públicas vem ao Brasil por meio destes 2 órgãos principais para a disseminação do ensino de administração pública. O primeiro deles, o DASP, instituído em 1938, durante o período Vargas, e a Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, a FGV, fundada no Rio de Janeiro em 1944. O DASP buscava organizar e racionalizar o serviço público no país com suas representações regionais, visando a estrutura básica do aparelho administrativo do Estado para adequá-lo ao novo papel que então se instituía em nosso país. E criaram-se assim regras rígidas de admissão, instituiu-se o concurso público e estabeleceram critérios meritocráticos de avaliação segundo o Couto. A instituição da reforma administrativa com liderança do DASP baseou-se no treinamento de servidores para assumirem novas funções no novo Estado. Então, assim, o DASP assumiu no primeiro momento o desafio da formação em administração pública. Com o desdobramento do esforço da instituição por uma administração pública moderna e eficiente, surgiu na década de 40 a ideia de instituir no país um centro de estudos em administração pública que contou com o apoio da ONU, instalando-se no Rio de Janeiro em 1944 a Escola Brasileira de Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, que ocorreu simultaneamente ao declínio do DASP, e em 1945, após o fim do Estado Novo. A presidência da Fundação foi assumida, no entanto, pelo antigo diretor do DASP, Luiz Simões Lopes, assinalando a continuidade das duas instituições em termos de perspectivas em relação à administração pública. Em 1948, a nova fundação encaminhou à Organização das Nações Unidas um projeto solicitando para a criação de uma escola nacional de administração inspirada na escola francesa, a ENA, com apoio da ONU. Então, em 1952, no Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de Administração Pública contou com seu início com suporte de professores americanos, estruturando como instituição de ensino, pesquisa e assistência técnica, e com base numa cooperação estreita entre a nova escola e as faculdades e professores norte-americanos. A EBAP, então, procurou se concentrar em formar quadros de pesquisadores e docentes nessa área de administração pública, contribuindo para o desenvolvimento científico e dando identidade ao campo de públicas, além de formar servidores públicos para o aparelho executivo estatal. Mas só que em 1959, um convênio entre Brasil e Estados Unidos
onde foi implementado o Programa de Ensino em Administração Pública de Empresas, PBA1, contou com o objetivo de desenvolver a formação na área de administração pública e de empresas, reforçando os cursos já existentes da FGV e apoiando a criação de novos cursos, como o da Universidade Federal da Bahia, em 1959, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1963. E os professores dessas instituições foram até os Estados Unidos, em sua maioria para a Universidade do Sul da Califórnia. Até hoje, uma das principais faculdades de administração pública daquele país, lá realizando curso de doutorado. Então, a influência norte-americana dessas escolas se fez sentir também pela vinda dos professores americanos, os quais acompanharam a IBAP, a UFBA e a UFRS durante o tempo suficiente para a montagem e consolidação dos programas de ensino em administração pública. Essas instituições foram pioneiras no ensino de administração pública aqui no Brasil, criando cursos de graduação e de pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento, dedicando-se também à assistência técnica em órgãos públicos. Em 1967, durante a realização, em 1967 já havia aqui no Brasil 28 instituições de ensino em administração pública, dos quais 16 cursos de graduação e 6 de pós-graduação, a maioria deles mestrado. Assim, o campo de públicas constituiu-se no Brasil a imagem e semelhança da administração pública norte-americana, porém marcada com uma especificidade. Qual era ela? A administração pública aqui no Brasil, o ensino de administração pública foi marcada por uma questão, pois se tratava de ensinar docentes num país pobre, na visão hegemônica, atrasada, sem prioritárias ações para o seu desenvolvimento. A ideologia desenvolvimentista dos anos JK encontrava-se na estratégia de auxílio para o desenvolvimento dos países pobres e marcou a política externa dos Estados Unidos no período Kennedy, assim ao lado do paradigma que separava a administração e política prevalecente no momento da implantação da área no Brasil. A formação em administração pública incorporou a orientação para o desenvolvimento. A incorporação do estudo de políticas públicas pela disciplina no Brasil ocorreu praticamente no mesmo momento que esta incorporação ocorria nos Estados Unidos. Inicialmente, essa incorporação se deu no projeto de estudo de desenvolvimento na escola de administração da Getúlio Vargas, intitulado Estudos sobre Políticas Governamentais, e também foram publicados na Revista de Administração Pública em 1969. Então, esse projeto surgiu a partir de um seminário sobre políticas governamentais realizados na IBAP em 1968, que culminou nesse projeto. O plano de trabalho oriundo desse projeto deixa claro o propósito de incorporar o ensino e a pesquisa de administração pública à análise de políticas públicas e, ao mesmo tempo, permite identificar algumas características gerais dos recortes temáticos e metodológicos pretendidos. Segundo esse projeto, a ênfase recairia sobre estudos setoriais, numa abordagem inicialmente descritiva que permitisse identificar os objetivos das políticas, atores envolvidos, processo decisório, beneficiários e caracterizar o processo de disputa na agenda governamental. Então, avançando, a partir desse ensino de administração pública nas instituições públicas de ensino, criam-se movimentos para a reorganização do ensino da administração no Brasil, que vai se tratar de uma rede aberta e horizontal de indivíduos vinculados a universidades, em sua maioria públicas, federais e estaduais, com variadas formações acadêmicas, em grande parte doutores e mestres nas áreas de ciências sociais, aplicadas e ciências humanas, participantes dos fóruns de professores e coordenadores do campo de públicas. Isso vai caracterizar
o ensino de administração pública como sendo uma disciplina sendo multidisciplinar, porque vai englobar pesquisadores das áreas de economia, de ciências sociais, de gestão, planejamento e da própria administração de empresas também, e que a Clara vai abordar mais à frente. Bem, então, os fóruns de discussão de campo de públicas que esse movimento conseguiu organizar estão aqui elencados: a ENAMPAD, a ENAPG, a ENAPEGS, a ANPOX, a ENAPU e outras também, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional e o Colóquio Internacional de Poder Local. Bem, agora a Estela vai dar continuidade aqui para a nossa apresentação. Não, é a Clara. Então a Clara vai dar continuidade aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre a identidade do campo de públicas, mas com um movimento mais recente, como o termo campo de públicas ficou definido no Brasil. Então a gente usou um dossiê, um artigo dossiê que a gente enviou como uma das leituras indicadas, de 5 professores, 2 da Unesp, um da USP e da IACH, uma professora da Estadual Santa Catarina e uma da Universidade de Brasília. Antes de você passar, só um pouquinho, vocês vão falar mais do histórico ou não? Eu vou falar sobre a Só formação da dessa parte mais identidade. recente, né? Isso, a partir do século XX. Então vale a pena eu fazer uma ressalva, que assim, eu acho que esse termo que você vai falar, ele foi se construindo agora, nesse processo. Antes era administração pública. Mas é interessante, então, a leitura que vocês trouxeram, eu acho que eu preciso fazer uma ressalva. Porque se a gente pensar antecedentes do campo de públicas, um dos antecedentes é a formação em administração pública. Outros seriam, talvez, a ciência política e as contribuições de várias áreas para a formação de pessoas capazes de fazer análise, por exemplo, de políticas públicas. Mas não é a mesma coisa. Só isso que eu só quero fazer essa ressalva. O que você falou mais foi a formação em administração pública. Tá? E agora vai entrar nessa coisa nova que está surgindo aí, que é o campo de pública. Sim. Aí também tem a diferenciação, tanto porque, explicando por que eles usam o termo campo de pública e não administração pública. Isso. Então, esse dossiê desses professores começa a ver o histórico a partir dos anos 2002, até foi publicado em 2014, então ainda é bem recente, e mostra a formação no Brasil. Então, eles colocam 4 períodos, que é 2002 a 2005, que é a formação da diferença e conhecimento da identidade própria, de 2006 a 2009, o nascimento do campo de públicas, 2010 até o fim de 2013, o crescimento do campo de públicas e ameaças de processo, e a partir do fim de 2013 até o fim de 2014, com o início da consolidação do campo e seu conhecimento no âmbito do sistema de avaliação educacional. Então, o que eles colocam é que o campo de públicas, o termo ainda é um termo que está sendo consolidado, uma identidade ainda não construída, então ele ainda está em movimento, não é um termo plenamente consolidado no meio acadêmico, tanto também na formação de profissionais. O que surge com isso também levanta a importância de dar o significado da existência do termo de campo de públicas no Brasil, pelo histórico que veio da administração pública e da experiência dos Estados Unidos. Isso se faz importante tanto por uma visão acadêmico-científica, de determinar o estudo e os currículos de curso de administração pública e da área de públicas, e também uma necessidade institucional e político-administrativa de relação entre o meio acadêmico e a sociedade e o governo. O termo campo de pública surge como um modo uma necessidade de diferenciar objetos objetivos da área de gestão pública da de administração de empresas. O que também a professora colocou que o termo administração pública tinha muito um aprisionamento institucional que vinha da ideia de administração geral e da administração de empresas. Então, a ideia de públicas entra em oposição a empresariais, a ideia de empresariais. Então, o que os acadêmicos no início do século XXI quiseram diferenciar que, apesar de serem problemas e questões de gestão semelhantes, os processos e os meios são totalmente diferentes. Então, isso faz necessidade de se diferenciar em dois âmbitos, 2 áreas de conhecimento. E
diferenciação, no português, falar campo de públicas, apesar de até parecer gramaticalmente correto, falar de públicas, né, porque não é um substantivo, eles colocam que não tem um termo que consiga, por exemplo, definir a diferenciação entre public affairs e business management, que são conceitos que já têm um histórico e já têm um significado por trás, que a gente consegue fazer essa diferenciação em processos e mecanismos de gestão. Aí o que eles definiram como campo de públicas são as áreas de ensino da administração pública, gestão de políticas públicas, gestão social e políticas públicas. Apesar de serem áreas diferentes, que abordam temas de modo diferente, elas têm todas como objetivo de estudo e atuação profissional o setor público. Então todas têm muito interesse no bem público. E todas elas têm como valores uma ética republicana e a democracia. Então isso faz com que essas 4 áreas, dependendo de cada universidade, cada estado, com cada um com seu público específico, esteja dentro do campo de públicas. Aí, para começar a explicar a consolidação do termo, o surgimento do termo, os autores falam que, apesar de já ter cursos de administração pública desde a década de 60 no Brasil, começou um movimento por uma busca de autonomia da área de administração pública, da área de públicas, principalmente a partir do ano de 2002, quando ações e atores da área de públicas quiseram uma autonomia e um distanciamento da ideia de administração geral e da ideia de administração de empresas. Então, em 2000, dando um histórico assim, por trás, a partir da década de 70, tem um pensamento hegemônico da diminuição do papel do Estado, tanto nos países anglo-saxões quanto na América Latina. Depois tem na década de 80, tem a crise do Estado no Brasil, tem a reforma do Estado com um modelo gerencial e também com a Constituição de 88 tem uma nova governabilidade que também muda o papel do Estado como questões públicas são lidadas. Mas a partir da década de 90 tem um ajuste estrutural do Estado e uma série de privatizações também uma série de privatizações que levou muitos acadêmicos a usarem técnicas de administração de empresa vão transpor essas técnicas para organizações estatais. E isso apresenta diversos problemas porque os processos de administração de empresas não é o mesmo de administração pública. Essas técnicas também foram para a área do conhecimento, na academia, e isso levou um grupo de professores e de atores também, estudantes, a se movimentarem para tentar descolar e diferenciar a administração pública da de empresa. Então, em 2002, começa o primeiro período de afirmação das diferenças e reconhecimento das identidades próprias. Então, eles buscam autonomia em relação à área de administração de empresas e com um refluxo do pensamento hegemônico contrário à intervenção estatal e as políticas inerentes. Também na década de 90, com a retomada da capacidade de investimento público e uma estabilização econômica e fiscal, tem uma ampliação das políticas públicas. Então isso também se faz importante a necessidade de você pensar processos, mecanismos voltados para a gestão pública. E dois eventos foram embriões, iniciativas embrionárias para a formação de campo de públicas, que foi o Encontro Nacional sobre Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação e administração e o Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública. No ENEAP foi determinada a diferenciação entre curso de administração e curso de administração pública. Isso representou um marco regulatório e um suporte institucional para o campo de públicas. Em 2006 a 2009, teve o nascimento do campo de públicas. A partir do primeiro ENEAPs, surgiram novas edições anuais em diversos fóruns e o ENEAP deu uma visibilidade muito grande para a área de públicas no país e fez também com que esse debate saísse do eixo São Paulo-Minas, então passou a ser um debate nacional, com incorporação também de
de outras universidades. Na década dos anos 2000, muitas universidades criaram seus cursos de administração pública ou de gestão de políticas públicas, cursos superiores no campo de públicas. Então, nesse período, no fim dos anos 2000, a segunda metade dos anos 2000, teve uma expansão desse debate, com forte colaboração do Fórum de Professores e Coordenadores dos Cursos de Campo de Públicas, que o Danilo comentou, e com esses eventos, com esses fóruns e esses encontros, começou uma mobilização de novos atores para entregarem um grupo e a construção de uma agenda unificadora. Isso tudo para conseguir uma legitimidade e uma regulação do ensino junto com instituições reguladoras e também a formação, uma agenda unificadora para a formação dos profissionais. Depois, o terceiro período, de 2010 a 2013, foi o crescimento do campo de públicas e uma ameaça de retrocesso. Então, esse período foi marcado por uma reunião, que discutiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de administração pública, principalmente encabeçados pela FGV do Rio e de São Paulo, que exigia a aprovação de um currículo pelas diretrizes curriculares de um curso de administração pública. Outro encontro muito importante desse período foi o 9º ENEAP, que foi um de reivindicação das aprovações das diretrizes, a partir de uma carta que foi encabeçada pela FGV, e que daí saiu a carta de Balneário Camboriú, que foi onde o encontro aconteceu, e nessa carta eles propõem como as disciplinas do campo de públicas é composta, quais são as áreas de conhecimento que vão compor o currículo. E nesse período também teve a criação da Sociedade Brasileira de Administração Pública, que foi importante para conseguir essa autonomia da área de públicas, da área de administração no geral, e também foi importante para encabeçou o movimento de conseguir uma aprovação no CAPES de criação de uma área de administração, gestão ou políticas públicas que fosse independente das disciplinas mãe no Brasil, que são a área de administração e ciência política. Do 9º ENEAP, que surgiu a carta de Balneário Camboriú, foi proposto esse diagrama por um professor da Unesp, professor da USP, da IASH, que é composto por diversos campos do saber, então diversas áreas, que a Estela vai explicar a multidisciplinaridade do campo de públicas, mostrando como seria a estrutura da formação acadêmica e como seriam os profissionais egressos das formações do campo de públicas. O último período, que começa no fim de 2013, foi quando teve realmente a consolidação do campo e seu reconhecimento no âmbito do sistema de avaliação educacional. Então, isso aconteceu quando as diretrizes discutidas, apresentadas no período anterior, foi quando elas foram aprovadas e que foi constituído o bacharelado do campo de públicas, reconhecimento formal no ensino de graduação, fortalecimento da identidade do campo. Foi feito realização de trabalho diferenciado relativo ao perfil esperado do egresso. Então, o profissional formado nessa área tinha já competências próprias dessa formação. E foram feitas também discussões de temas relativos ao Estado, ao interesse público e às questões sociais. Também das diretrizes saíram o desenvolvimento de instrumentos próprios para a área de públicas e orientação para a avaliação de cursos e orientações. Então, desse processo, que durou cerca de 12 anos, 13 anos, que ainda está em construção, os autores eles definem o campo de públicas não como uma ciência, mas como uma área. Então, eles definem que é uma expressão utilizada por professores, pesquisadores, estudantes, egressos profissionais e dirigentes de cursos de administração pública, gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social e políticas públicas de universidades brasileiras para designar essencialmente o campo multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no âmbito das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, que se volta para assuntos, temas, problemas e questões de interesse público, de bem-estar coletivo e de políticas públicas inclusivas. Em uma renovada perspectiva republicana a encarar as ações governamentais dos momentos da sociedade civil organizada e das interações entre governo e sociedade, na busca do desenvolvimento socioeconômico sustentável em contexto de aprofundamento da democracia. Então, aqui, essa
essa identidade que eles colocam, eu acho que está muito relacionado também ao que a gente vê na nossa, quando a gente pensa no nosso tema de pesquisa, porque pensando na área de públicas, você pensa no interesse público, você pensa no bem-estar coletivo, então, por isso que muitas questões você pensa um problema e para quem você está apresentando, e que diferença vai fazer essa proposta, né? Então, todos esses cursos que estão dentro do campo de públicas têm todos esses elementos em comum, pensando sempre no contexto de democracia, mas cada um deles tem suas diferenças, suas particularidades de acordo com a universidade, a instituição de ensino e o Estado. E aí, a parte multidisciplinárias e as áreas de conhecimento de cada uma que englobam, que são dentro do campo de públicas, a Estela vai falar melhor. Você quer fazer alguma consideração? Eu não sei se eu quero, não sei se já. Ok. Dá tempo? Vou falar rapidinho um pouco, Tá bom, se você porque quiser. você vai falar. Mas sobre, basicamente, focando naquele livro Campo Multidisciplinar de Pública, como Tá. cada uma das áreas vê as políticas legal. públicas e Tá. contribui para essa Então, concepção. vamos fazer rapidamente algumas Tá bom. observações sobre a constituição desse campo de pública, que teve muitos atores e atrizes, eu fui uma. Então, e daí tem uma especificidade em relação aos Estados Unidos, onde esse campo das políticas públicas se constituiu a partir de um movimento que foi organizado por faculdades. Lá o governo não tem, como a gente sabe, um regulador tão forte. Aqui era fundamental a regulação estatal como reconhecimento de identidade. E uma das tensões que havia no período histórico que você abordou era que a administração pública ela foi encolhendo. Então você mencionou 27 cursos, 28. No início da década de 2000, a gente tinha pouquíssimos cursos de graduação no país, tinha um doutorado até o ano passado, até esse quadriênio da CAPES, um doutorado esse, e tinha pouquíssimos cursos de mestrado. Então, o que aconteceu naquele período de ditadura, etc., fez com que a própria, não é só a política pública, a administração pública quase não existia. Então, a hegemonia que vocês vão mostrar de administração de empresa. Nos anos 2000, houve oportunidades para que a administração pública se expandisse e política pública tivesse também um lugar maior. Mas qual é a tradição brasileira? Graduação. Qual é a tradição americana? Mestrado. Então era fundamental aqui, e a gente vivia essa esquizofrenia como professores, a gente dava aula de administração pública, um curso de administração de empresa era uma loucura, dispensa comentários. Quem Eu fez? fiz essa graduação. Quer o teu depoimento? A graduação na verdade era administração pública, né, 50 vagas para administração pública, acabava sendo um curso mais concorrido porque era gratuito, era por isso só, mas ninguém sabia que estava no poder público, era fazer GV de graça, a ideia era essa. Então, dos fazer poucos GV de cursos graça. que existiam, era fazer GV de graça. Era fazer GV de graça. Não era o ethos Mas público. tanto que 95% das pessoas saíam, iam trabalhar em empresas e eles tinham uma ou outra disciplina com nome de pública, mas não tinha o ethos. Daí tinha um pequeno grupo de professores que sempre lutou por isso e acreditava. E um pequeno grupo de alunos de cada turma, mais uma parte embora. E tinha um nicho no mestrado, o doutorado é muito recente também, que lutava e estava ali com uma marca, por quê? Os que vinham fazer eram pessoas que já estavam, não é no setor público, comprometido com o bem-estar, com o bem público, etc., estavam atuando e queriam se qualificar. Essa oportunidade aberta pelo ano 2000 foi de conseguir entrar na graduação e da autonomia. Havia demandas de vários cursos no país e havia a nossa. Eu era coordenadora da graduação geral de administração e pública. Houve uma abertura de uma oportunidade de discutir diretriz, não fui informada, nem o professor da Unesp. Bem, sem comentários. Um belo dia a gente soube que tinha aberto e fechado e ninguém tinha sido informado. Então cutucamos. Eu estou contando essa história porque é importante um pouco para esse olhar, por que campo de públicas? Esse nome é pós-2010. Como ele aconteceu? A gente conseguiu que o Conselho Nacional de Educação abrisse novamente o processo e fizesse uma audiência pública para se discutir o que seriam as diretrizes.
O que nós, professores que fomos envolvidos, que éramos daqui, basicamente, não tem mais sentido em 2010 se falar em administração pública. Novos cursos que estavam surgindo com características multidisciplinares tratavam no mesmo campo, com outras entradas. Temos que incluí-los. Então foi para a audiência todo mundo. Bem, como é que você podia propor diretriz só de administração pública no século XXI? Tinha que ser algo mais abrangente. Houve muito debate, não dá para contar tudo aqui. Blá, blá, blá. Que nome dá? Política pública? Administração pública? Então, a nossa defesa é que as diretrizes tivessem tudo isso no nome. Não passou, ficou administração pública, o nome das diretrizes, mas inclui com todas as letras toda essa abrangência. Por que demorou tanto? Resistência corporativa das entidades de classe de administração. Os conselhos e a mesa do ministro entraram com recurso, com processo contra. Vocês sabem tudo isso, é uma loucura. E foi nesse processo que a comunidade começou a defender as diretrizes e se autodenominar esse nome esdrúxulo, mas que é para caber tudo. É essa coisa que eu, principalmente, que eu queria contar e que a gente teve que brigar muito. Faltou um pedaço. Iam extinguir o curso de administração pública no Brasil. Isso eu já contei? Eu era coordenadora de graduação, por sorte, porque aqui era centro de empresa, quando a gente soube que o Conselho tinha determinado a extinção de qualquer curso no país com adjetivo. Então era só administração. Adivinha o que seria isso? Precisa comentar? Tudo bem, é porque tinha 300 habilitações de cemitério, bairro, etc. E professora, aqui com influência do Conselho Federal, né? Conselho Federal de Administração, que estava com Não, interesse. eles tinham razão em querer restringir, gente, porque tem cabimento. Ter 300 habilitações era um artifício para abrir vaga para a escola particular. Mas como se acaba a administração pública, que precede a administração? Bem, literalmente pulei lá, alertamos a fundação, levei uma carta da reitoria da Unesp, eles acharam uma brecha na legislação, só tem uma exceção no país, só existe curso de administração e de administração pública. O próximo passo era a diretriz. Então, aqui no Brasil começou pela graduação, mas está chegando a pós. Conseguimos que na pós, a área de avaliação da CAPES, que se chama Administração, Turismo e Contabilidade, então outra enorme briga, enorme, pusesse administração pública também no nome. E assim vai. Estamos, entendeu? Este campo está se abrindo. Último alerta, assim, o conceito de campo. É um conceito que a gente pode trazer de ambiente, que envolve disputa, construção de identidade, recursos, revista, fora, etc. Isso eu pus no meu último artigo que vai sair na RAP, um pouquinho. Não, vai ser impresso. Bom, gente, agora a gente vai para a terceira parte da apresentação, falando um pouco desse campo de pública como um campo multidisciplinar e como várias áreas do conhecimento, né, podem ajudar a entender, né, cada área de conhecimento tem um olhar, tem uma maneira de entender esse campo de pública, em particular, é campo de pública, mas em particular a gente vai falar desse caráter multidisciplinar das políticas públicas, tá? Então, claro, quanto mais olhos a gente tiver para entender um objeto, um pouco mais completa fica a sua visão. É difícil a gente ter uma visão completa, né, de objeto, mas quanto mais lente a gente colocar, mais completa, pelo menos a gente consegue olhar com mais facetas, né, qualquer objeto. Você consegue mudar aí? Ok. E por que é importante olhar, né, esse campo com várias lentes? Pelo seu caráter multidisciplinar mesmo, né? E também em âmbito governamental, teve uma evolução institucional das políticas públicas no país. No campo acadêmico, como a gente viu, houve uma multiplicação de cursos de graduação, de pós-graduação, com diversas denominações. Então é muito importante que a gente possa realmente dar esse olhar multidisciplinar em função, basicamente, desses dois aspectos, tanto no âmbito governamental como no âmbito acadêmico. Agora foi. Bom, então,
essa visão ela está baseada basicamente nesse livro daqui, A Política Pública como Campo Multidisciplinar. É uma coletânea, tá? Coordenada pelo Eduardo Marques e pelo Carlos Aurélio Pimenta Faria. A professora Marta tem um dos artigos da professora. E a gente vai ver a contribuição de alguma das áreas. Como o livro é muito extenso, então é uma pincelada, tá, de cada uma das áreas para o olhar de políticas públicas e para o campo de pública também, tá, em lato sensu. Então nós vamos ver um pouco da ciência política, da sociologia, antropologia, administração pública, relações internacionais, psicologia social em específico, direito, demografia e história. Vocês sentem falta de algum campo do conhecimento que não está aqui? Esses são os campos do conhecimento elencados no livro, tá? Mas será que vocês sentem falta de algum outro campo do conhecimento que não está aqui? Pensando a economia, acho que a economia salta aos olhos por não estar. Né? Realmente, com todos os cursos que a gente tem de administração pública, né? E seus congêneres, tem alguma coisa de economia? Geografia. Mais alguma cara? A geografia também. E autores também falam de planejamento urbano, muito forte. E até de assistência social. Sim, sim. Mas aí também é debatido. É claro, o livro ele tem alguma limitação, né? Não dá para cobrir tudo. Ok. Vocês teriam alguma ideia dessas áreas daqui, de alguma contribuição específica que fique muito claro de lembrar? Como, por exemplo, a ciência política, alguma ideia de como ela contribui para o olhar do campo de pública, para o olhar das políticas públicas? Trabalha melhor as questões do Estado, né? Oi? A área que trabalha melhor as questões do Estado. Perfeito, relações do Estado, relações de poder, perfeito, partidos, E a sociologia? Sim. Como a gente tem informações diversas aqui e todos vocês, né, já passaram por graduação também em diversas áreas, com certeza acho que cada um consegue contribuir de alguma forma. A sociologia, como é que ela poderia olhar para o campo de pública, para as políticas públicas, contribuir? Fala de sociedade, de dinâmicas de grupo, Relações de poder, conflitos. estrutura social. Perfeito. Estado, sociedade, agência, estrutura, perfeito. Antropologia. Essa acho que já é um pouco menos comum pra gente, né? Questão do especial Estado. isso aí, não só, né? A compreensão da discussão das pessoas com relação a determinado fenômeno. Perfeito. Questão do Estado, né? Bom, a administração pública... Nem precisa. Nem precisa, né? Relações internacionais. Não é algo que a gente vê muito, né? Assim, quer dizer, você tem um curso, né, de relações internacionais específico, ninguém... Mas muito... então, eu sou de relações internacionais, quando eu entrei, imaginava em fazer a ponte, depois eu acabei desistindo então você deve ter um bom relato aqui pra gente. Aqui no Brasil, na casa, não sei, mas acho que no Brasil ainda é uma coisa bem pouco estudada. A gente tem uma parceria, por exemplo, com Colômbia e umas faculdades incríveis e não tem ninguém pesquisando nada. Mas... Perfeito. De repente é um campo que dá para, né, tem um grande potencial de expansão, políticas né? públicas que deveriam ser pensadas no âmbito internacional. Sim. Não se limitam, por exemplo, ao tráfico de drogas. Não adianta pensar só da perspectiva nacional, mas ainda é bem pouco feito. A psicologia social, alguma ideia? Quem escreveu esse capítulo foi o Peter Spink. Então quem já teve aula com ele pode ter um pouco de ideia. Não foi um capítulo fácil de ler. Nada bem hermético, eu achei. Não muito fácil. Ele mesmo disse. Comportamento. A questão do comportamento, Como as pessoas valores. tomam decisões e como isso impactaria as políticas. Perfeito. Mas não foi isso. Ele mesmo disse que na verdade a psicologia está um pouco distante, né, da administração pública, que existe um certo distanciamento
Da a gente política vai- pública. Da política pública. Existe um certo distanciamento, mas acho que o que você colocou, eu acho Poderia que ser. poderia ser. Acho que Sim. não é a ênfase que ele vai dar, né? É. Mas eu acho que poderia ser. Não, porque- inclusive tem naquelas fases iniciais da política, do estudo de políticas públicas, o behaviorismo, para Aham. estudo de processo de tomar de decisão, era super importante. Sim, Mas É que a visão do Peter ele é mais pós-positivista. O próprio institucionalismo fala um pouco de como as instituições afetam o comportamento. Né? Eu acho que também deve junto com a psicologia e com a ciência política. Sim, sim. O que eu acho que o Peter faz, só rapidamente, ele traz uma coisa mais de epistemologia contemporânea, né, que critica, por exemplo, o positivismo, etc. Pós-positivismo. Né, estudo de narrativas, tudo ele. Sim. Então ele faz uma crítica do próprio uso do termo política pública. Eu nem sei se nesse artigo já tem, né? Ele vai desconstruir. Sim, Mas tem no outro também sobre ação pública. Tá. Bom, o direito. O direito tem. Quem fez o direito? Façam as contas. As contas. O direito estrutura o Estado, né? Normatiza, regula. O que o autor vai colocar aqui, que a gente vai ver que o direito pode mais do que regulamentar, normatizar, sair mais do pode, não pode, mas como, para ajudar mais a implementar, ser mais proativo nesse sentido, e não só isso pode, aquilo não pode. Inclusive, muitas vezes o direito, ele atrapalha, né? Porque às vezes a gente tem na administração pública, às vezes uma ideia, uma inovação que pode ser feita. E por que não fazer isso? Porque no direito não pode. Então, acho que muitas vezes nós, como administradores públicos, vemos o direito, às vezes, como um empecilho até, né? Olha que coisa legal que daria para fazer, dá para inovar, dá para simplificar. Mas segundo a lei não pode, segundo o direito administrativo não pode. Então, o que o autor vai colocar é que o direito ele podia ser ajudar mais a implementar, ser mais proativo e menos o regulamentador, né? A demografia. Alguma ideia? A demografia ela tem um viés um pouco mais instrumental aqui para as políticas públicas, mas acho que fica claro, né? Como é que a demografia ajuda a política pública? Ajudar a trazer luz a um determinado grupo, ou então a questões relacionadas à idade das pessoas, por exemplo. Perfeito. Se a população está envelhecendo, que políticas públicas devem ser privilegiadas, né?